Polícia Rodoviária Federal recupera carreta roubada em 2015. E você vai ver ainda. Igreja evangélica em Novo Gama é alvo de bandidos. Crianças são orientadas sobre riscos de queimadas. Família procura a polícia para denunciar negligência dos médicos. É agora, no Jornal Anhanguera, segunda edição. Olá, boa noite. Em Novo Gama, os bandidos não perdoaram nem mesmo uma igreja evangélica que fica no residencial Alvorada. Segundo testemunha, os criminosos agiram na madrugada. Para entrar na igreja, os criminosos quebraram a parede. Depois, os cadeados da porta, por onde eles retiraram os equipamentos furtados. O crime foi durante a madrugada. Vizinhos disseram que ouviram barulhos durante a noite. Imaginou que tinha sido os tijolos, né? Que estava amontoado, no decorrer do vento e derribado alguns. Aí por isso que retornou para dentro de casa de novo. Senão, não esperava? Não esperava. Nunca passou pela nossa cabeça que seria igreja. Mas hoje, pela manhã, quando chegaram na igreja, encontraram a porta principal aberta e vários objetos tinham sido levados, inclusive o dinheiro da contribuição dos fiéis. A suspeita é que um veículo tenha dado apoio, já que dos equipamentos de som só restou esse tripé. Mesa de som, microfone sem fio, com fio, levaram tudo. E o culto amanhã, como é que vai ser sem esses equipamentos? Vai ser mesmo na boca mesmo, entendeu? Na boca mesmo, nós estamos providenciando, que não pode parar, né? A igreja está em construção. Além dos equipamentos de som, eles também levaram uma bitoneira que ficava guardada lá dentro. E para carregar uma máquina dessas é necessário no mínimo 3 pessoas. Mas como a gente percebe, aqui fica quase em uma das últimas ruas do residencial Alvorada. E isso pode ter facilitado a ação dos criminosos. Vi só uma viatura passando, para falar a verdade, logo retornou. Não sei o que era que ele estava fazendo. Não, faz tempo. Ela está com semana passada, creio. As vítimas registraram ocorrência na delegacia. Eles acreditam que o prejuízo foi de mais de R$6 mil. Mesmo assim, o pastor disse que a igreja vai continuar funcionando. Nem a casa de Deus estão mais respeitando. Mas a gente não pode parar, né? Vamos continuar, porque nosso trabalho é justamente para recuperar a vida deles, né? Que Deus tenha misericórdia deles, que estiverem nos ouvindo. Nós entramos em contato com a Polícia Militar para saber sobre o policiamento na região e eles disseram que tem uma viatura exclusiva para atender esse bairro. E durante um patrulhamento de rotina ontem à noite, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu um caminhão roubado em 2015. O veículo é esse que a gente está vendo aí na foto. Os agentes desconfiaram das péssimas condições do caminhão e deram ordem de parada, mas o motorista tentou fugir e ele foi pego. O veículo transportava toras de eucalipto. E a nota fiscal estava com indícios de adulteração. O dono do caminhão e da carga, um homem de 23 anos, foi preso e vai responder por fraude em documento fiscal e uso de documento falso. E morreu no sábado o agente penitenciário do Distrito Federal, Rafael da Silva Soares. Rafael estava internado no Hospital de Base de Brasília desde a última terça-feira, depois que foi baleado em uma troca de tiros com bandidos. Rafael estava chegando na casa onde os pais dele moram, em Valparaíso, quando 3 assaltantes chegaram em um carro. Testemunhas disseram que ele reagiu. Houve troca de tiros, um dos assaltantes foi baleado e morreu. Os outros 2 comparsas conseguiram fugir, mas antes eles também atingiram o agente na cabeça. O velório do agente Rafael da Silva Soares está marcado para amanhã, às 10 da manhã, e o sepultamento será às 2 da tarde no cemitério de Valparaíso. Veja a seguir o trabalho de orientação na tentativa de reduzir as queimadas e ainda o caso da menina Nicole, que nasceu morta. Os detalhes eu te mostro daqui a pouco, agora é 7h28. E olha só, termina na próxima sexta-feira o prazo para os estudantes se inscreverem no Cursinho Cidadão da Universidade Estadual de Goiás. O edital com todas as informações está no site da instituição www.lusiania.ueg.br. As inscrições custam R$20 e o processo seletivo está marcado para o dia 3 de julho. O resultado sai no dia 6. Então, boa sorte para todo mundo.
Nós estamos no começo do período de estiagem e, segundo os bombeiros, o número de queimadas este ano já é bem maior do que no ano passado. Por essa razão, eles começaram um trabalho de conscientização junto às crianças. Época de seca e as queimadas começam a preocupar. Todos os anos, o Cerrado sofre com fogo. Ano passado, por exemplo, a Chapada dos Veadeiros foi cenário da maior queima registrada nos últimos anos na região. Foi quase um mês de luta contra as chamas. Na época, foi confirmada a suspeita de que o incêndio causado por lá foi criminoso. Para conscientizar alunos e professores sobre o risco das queimadas, o Corpo de Bombeiros está realizando durante toda a semana palestras em escolas da região. O foco dessa campanha do Corpo de Bombeiros é justamente conscientizar a população em relação aos riscos de atear fogo em entulho e também em lotes baldios, como é o caso desse aqui que a gente está agora. Segundo a corporação, esse tipo de coisa é o que mais acontece nessa época seca do ano. A corporação explica que esse trabalho de conscientização já atingiu cerca de 800 alunos desde a semana passada. O objetivo é conscientizar. Você fala para uma criança, fica mais fácil elas cobrarem dos pais que não pode colocar fogo, é crime. Além de ter todo aquele problema de queimar animais peçonhentos irem para dentro de casa. Para as crianças e para os professores, esse foi um dia diferente, cheio de ensinamentos que, se depender deles, serão colocados em prática. Aqui no bairro a gente sofre muitas queimadas, então assim já é uma maneira de estar conscientizando as pessoas de não praticar esse tipo de atitude, né? Olha, esse trabalho vai até sexta-feira e todos os dias os bombeiros vão passar em pelo menos 2 escolas. E foi enterrado no fim da tarde o corpo de Nicole, a menina que nasceu morta ontem na maternidade Marlene Teixeira, em Aparecida de Goiânia. Para a família, a criança passou da hora de nascer e procurou a polícia para denunciar negligência dos médicos. A Cleonete deixou a maternidade Marlene Teixeira aos prantos, sem a neném nos braços e indignada. A médica que assinou a alta teria dito que a filha dela não sobreviveu porque era de baixo peso e teria chegado na maternidade já sem vida. Que ela tinha mais de 24 horas que ela não estava mexendo, mas estava, eu não estou doida. Ela estava mexendo. O drama começou no sábado, às 11h30 da manhã, quando a Cleonete chegou na maternidade sentindo contrações. Ela passou pela triagem e, segundo a família, só foi atendida 4 horas depois, quando uma ultrassom mostrou que a criança já não tinha mais batimentos cardíacos. Grávida de 38 semanas, Cleonete fez o pré-natal certinho e nenhum dos exames teria apontado qualquer problema. Foi uma gestação, vou falar assim, perfeita. Esperar a neném chegar para acontecer isso. No laudo entregue pelo Serviço de Verificação de Óbito à família, consta que a criança não tinha sinais do cordão umbilical enrolado no pescoço. E segundo Ivanilson, o marido, foi essa a explicação que o obstetra do parto deu para justificar a morte do bebê. Ele registrou ocorrência na polícia contra a maternidade por negligência no atendimento da esposa. Falou que a minha filha morreu sufocada, passou da hora, né, de nascer. Eu não vou deixar impune, eu quero justiça. Entendeu? Porque tirou foi uma vida. A Secretaria de Saúde de Aparecida disse que a mãe da criança chegou à maternidade no sábado, se queixou de dores abdominais e que desde sexta-feira não sentia bebê. Em um ultrassom, confirmou a morte da criança e mostrou que ela não se desenvolveu como esperado. Foi feita uma cesariana e a paciente recebeu a assistência necessária. A Secretaria disse também que vai oferecer ajuda psicológica e social à família e será aberta uma sindicância para apurar o que aconteceu. Em instantes, começou hoje o pagamento do PIS/PASEP para quem tem mais de 57 anos. E o incêndio em Aparecida de Goiânia pode ter sido causado por traficantes. Agora 7h34, fique com a gente. A partir de hoje, quem tem mais de 57 anos pode fazer o saque das contas inativas do PIS/PASEP. Tem direito todo trabalhador que teve a carteira assinada de 1971 até outubro de 1988. Para saber se você tem direito, é só acessar o site da Caixa, www.caixa.gov.br/contaspis. E com o número do CPF ou do NIS, dá para saber se você tem valor para receber e até mesmo a data para sacar. Essa primeira etapa vai até o dia 29 de junho, próxima sexta-feira.
para quem tem entre 57 e 59 anos. E a polícia acredita que a morte do casal encontrado dentro de uma casa incendiada em Aparecida de Goiânia no final de semana foi provocada por traficantes de drogas. Uma das vítimas do crime já foi identificada. O Instituto Médico Legal confirmou que uma das vítimas é Emerson de Souza Brito, de 45 anos. Ele não tinha passagens pela polícia. O corpo da mulher ainda não foi identificado. O casal estava nesta casa, no Jardim da Luz, em Aparecida de Goiânia, que foi incendiada. Os bombeiros encontraram os corpos das vítimas amarrados. Testemunhas já começaram a prestar depoimento aqui no Grupo de Investigação de Homicídios de Aparecida. A polícia já sabe que a mulher era usuária de drogas. Por isso, a principal suspeita sobre a motivação do crime é um acerto de dívida com o tráfico de drogas. E o incêndio teria sido provocado de forma intencional para tentar destruir provas e dificultar o trabalho dos investigadores. O laudo do IML ainda não ficou pronto, então a gente não sabe qual a causa da morte, se eles foram mortos em razão do incêndio ou se foram mortos antes de alguma outra maneira e o incêndio foi posterior. Mas muito provavelmente esse autor ou os autores, após cometerem o crime, colocaram fogo na casa para destruir algum tipo de prova. Mas o que não ocorreu, a perícia foi feita e muita coisa foi levantada no local. E o J2 de hoje fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã. Tchau!